Olá, Ciara, tudo bem? Oi, querida, tudo bom? Tudo bom? Prazer em Você me revê-la. ouve bem? Sim, eu te escuto bem. Vou perguntar aqui para o pessoal. Obrigada para quem veio aqui prestigiar hoje essa nossa live. Então, Ciara, quando foi que você veio em Vitória da Conquista? Acho que já faz uns 4 anos, não? Carmen, eu acho que já faz um bom tempinho. Eu tô morrendo de Faz. saudade e adorei o seu convite para a gente conversar. Eu queria chamar todo mundo para tomar um café junto comigo, porque jornalista que é jornalista toma muito café e são 9h30 da noite, então eu já esquentei um Ah, cafezinho para a gente conversar tomando café. Já tem um bom tempo e eu acho que a gente volta num momento bem difícil, né? Bem diferente do que eu estive aí quando a gente exatamente, conversou lá na universidade. Te agradeço pelo exatamente. convite e depois quero saber quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando. São jornalistas, quem é? Que eles possam interagir também com a gente para poder esse papo ficar bem democrático. A proposta é que você se apresente um pouco, eu faço algumas perguntas e depois a gente também dá liberdade para a audiência que está aqui mandar suas perguntas para você. A gente tem feito dessa Tá bom, forma e tem funcionado. tá bom. Então, vamos lá. Meu nome é Sara Carvalho, eu já sou jornalista, já estou jornalista. Aliás, eu acho que eu sou jornalista desde sempre. Mas eu estou jornalista com diploma há 24, 25 anos. E tenho feito um trabalho no Jornal do Comércio de Recife, né, em Pernambuco, muito pautado, Carmen, sempre pelo invisível. Eu acho que é o que mais me pauta, é o que ninguém vê. Eu digo muito isso sempre que falo para as pessoas. A gente se conheceu numa dessas falas, né? E você sabe que Exatamente. essa é a minha missão. Então, é falar sobre o que eu acho que é a essência do jornalismo, que é mostrar o que a sociedade já viu, não enxergou e a gente volta a mostrar. Então, eu trabalho no JC há mais de 2 décadas nessa área de direitos humanos, já fiz jornalismo policial, pautando muito pelo lado da denúncia. Faço realmente um tipo de jornalismo que é investigativo, que é pautado pelo exatamente isso, pelo que a sociedade não tem acesso. Porque esse invisível, ele é invisível de várias formas. Ele é invisível no sentido do que a sociedade não quer ver, está ali as nossas favelas, as nossas minorias, as nossas injustiças sociais, mas muitas vezes também é o invisível do que, digamos, a planilha não mostra, a estatística não mostra, as autoridades não mostram. Então, eu sempre acho que o jornalismo precisa atuar nessa fronteira, na fronteira do que não está exposto. Então, essa é a minha missão, é, é tentar dar voz ou a quem não tem, ou ao que não está tendo, né? Digamos assim, seja o oficial, seja o humano. É um pouco a minha história, é essa. Ah, e você já foi premiada em 2011, né? Pela matéria. Peraí, que eu anotei aqui. O Paraíso às Avessas. Eu até procurei na internet, tinha sido publicado no UOL, mas eu não encontrei mais. Eu não encontrei Exatamente. disponível. Carmen, a gente não. Eu já tive milhares de solicitações dessa matéria. Essa matéria, para quem não acompanhou, não conhece, é o seguinte: a gente, pautado pelo que ninguém vê, Uhum, sempre, eu fui para Fernando de Noronha, que é uma ilha, né, internacionalmente conhecida, mas que me incomodava muito esse lado, digamos, internacional da ilha, esse lado mais glamouroso da ilha, das celebridades. uhum. E eu comecei a receber muitas denúncias de quem morava na ilha. E esses moradores passavam por muitas privações, com liberdades mesmo de existência privadas, porque na ilha de Fernando de Noronha, para tudo que você precisa fazer, você tem que ter uma autorização.
Então, na época, eu lembro que me chocou muito depoimentos de moradores dizendo que para trocar um vaso sanitário precisava da autorização da administração. E a gente sabe que nenhuma autorização oficial ela é gratuita. Ela perpassa por questões políticas, apoios, posturas, e isso é um cerceamento de liberdade. Então, em 2011, eu passei, antes de ir para Fernando de Noronha, eu passei coisa de 3, 4, 5 meses investigando todo o repertório da ilha, de autoridades, Ministério Público, Tribunal de Contas. E aí, quando eu cheguei na ilha de Fernando de Noronha, eu tinha um arcabouço de irregularidades, de descaminhos, algo realmente muito grave. E isso gerou um caderno especial de 24 páginas, com denúncias de irregularidades, injustiças sociais, desmandos. Foi algo muito, digamos, consistente, que gerou muitos problemas, né? Na época era o nosso governador Eduardo Campos, que desmentiu tudo que eu escrevi, mas tudo foi absolutamente checado, confirmado. Então foi um trabalho muito difícil de ser feito, mas muito importante, muito necessário, do qual eu me orgulho muito. E aí ele me deu muitos reconhecimentos, entre eles o ESSO, que eu acho que é sobre isso que você se refere também. Exatamente, você ganhou o Prêmio ESSO de Jornalismo na categoria regional Norte e Nordeste, né? E depois também teve um outro prêmio, né? Que foi com essa matéria, que é o Cristina Tavares de Jornalismo, né? Na categoria Jornalismo Impresso, Reportagem Especial. E aí teve outro prêmio também, foi em 2000, não, esse você foi finalista do Prêmio Jornalista e Companhia do HSBC de Imprensa, que foi pelo menos um, que é uma reportagem multimídia, né? Isso está disponível na internet. Eu até dei uma olhada novamente. É muito bacana. Isso já é uma investigação que a gente fez na cidade de Caruaru, que é um polo regional importante aqui de Pernambuco, que conta uma história, ao mesmo tempo, muito nosso Brasil, Carmen. Eu me interesso muito pelo Brasil real, entendeu? O Brasil profundo, como eu costumo dizer. E foi a história de... a gente voltou 10 anos no passado para pegar aqueles meninos que, na época do governo Lula, né, a gente já viveu um tempo de esperança, né? Sem quem nos acompanha, isso não tem exatamente um julgamento de valor, mas a gente sabe que a gente já viveu um Brasil de esperança, um Brasil de progresso, um Brasil de perspectivas, né? De direitos sociais. E aí eu mostrava que nesse período do governo Lula, que foi um momento de muitos avanços sociais, isso é inegável, havia uma geração que ela ficou para trás. É muito interessante isso, olhar do jornalismo, Carmen. A gente nunca pode ter ao mesmo tempo que jornalismo é paixão, a gente não pode ter exatamente um olhar apaixonado, porque a gente precisa sempre separar, né, o que, digamos assim, a realidade do que é exatamente o jornalismo. Então, mesmo nessa época de progresso, de conquistas de direitos sociais, que foi a era do governo Lula ali, né, 2002, 2012, aquele período, esse pessoal em Caruaru, ele passou à margem desse progresso. Eram crianças que viviam nas ruas e que houve um momento de uma ONG acompanhando a participação delas, e depois de um ano, essa ONG meio que se afastou. E aí eu tive a oportunidade, 10 anos depois, de voltar para essa realidade e contar o que aconteceu com essa geração. Ou seja, foi uma geração que, mesmo no momento de conquistas sociais, de avanços, ela ficou para trás. E isso é sempre muito importante no jornalismo. A gente não pode só se ater à estatística. Mesmo que a estatística diga que 90% progrediu, a gente tem sempre que ter um olhar para os 10%. Não necessariamente para ele ser o mais importante, porque é claro que um número significativo, uma maioria vai ser sempre representante, mas isso digamos, é um incômodo constante para a gente. A gente não pode se guiar só pela estatística. A gente tem que olhar para o número com um olhar humano para ele e tentar descobrir naquela maioria
o que ainda nos incomoda. E esse trabalho foi fruto, essencialmente, de um incômodo. Como é que, num momento tão progressivo de direitos e conquistas, uma geração ficou para trás? A minha investigação foi exatamente essa. E ela é uma reportagem multimídia, né? Ele tem vídeos, É, fotos, texto. Ela, na verdade, foi a primeira vez que o Jornal do Comércio fez um web documentário. E foi algo bem revolucionário na época. A gente ganhou o Cristina Tavares, ganhou o ESOG, enfim, ganhou uma série de prêmios, porque uma reportagem que mergulhava no jornalismo, mas mergulhava exatamente de uma forma diferente. A gente fez, era a primeira vez que usava drone, então foi uma coisa assim, bem, muitos recursos multimídia. Você podia, eu lembro que eu publiquei o livro que os meninos escreveram na época, e a gente podia baixar esse livro. Então, era o quê? O que era isso? Era jornalismo com tecnologia, com web, com todas essas ferramentas que a gente tem. A essência era a mesma, mas com tudo que a internet, com os recursos podem nos permitir. Com tudo que eu acho que hoje é ferramenta essencial para a gente contar uma história. Principalmente, Carmen, pela possibilidade da gente interagir. Porque para muita gente a internet é um problema, mas eu acho que ela, para a gente, jornalista, que quer ser ouvido, que quer falar e ser ouvido, ela é uma ferramenta, entende? Eu acho que a gente consegue ter um retorno melhor. Eu acho que antigamente o jornalismo era meio enclausurado ali, na sua verdade absoluta. Eu acho que a internet veio nos trazer esse, aspas, problema, mas também veio nos dar uma dimensão de realidade e de interface muito interessante. Ciara, você é uma das poucas jornalistas, creio que no Brasil, que conquistou um espaço de trabalho que você tem tempo para produzir, para investigar. No Jornal do Correio, você é uma das únicas? São quantos profissionais? E como você Jornal se do vê... Comércio. Ai, desculpa, Jornal do Comércio. Como você se vê tendo essa possibilidade de ter mais tempo para apurar, para se informar sobre o material que você publica? E eu acho que você é uma das únicas mesmo no Brasil, porque o mercado, as empresas estão em crise, demitindo jornalistas, e os jornalistas que ficam acabam tendo que fazer muito factual e não tem muito tempo para se dedicar muitas vezes ao material mais aprofundado. Carmen, eu vou dizer uma coisa para tu, isso foi uma briga a minha vida inteira. Eu costumo dizer, eu hoje sou editora executiva do Jornal do Comércio, tenho um cargo, digamos assim, mais um pé na reportagem, um pé na edição, um pé em uma série de outras coisas. Mas eu sempre briguei pela reportagem. Então, desde que eu era menina, eu costumo dizer isso, desde que eu era menina no jornalismo, eu brigava por mais espaço, eu brigava por mais tempo, um pouquinho que fosse, para dar uma notícia melhor apurada, melhor contextualizada. Isso foi fruto de um trabalho, digamos assim, de um trabalho e de uma briga, porque mesmo hoje, 20 anos depois, muitas vezes eu digo para o meu editor, ou meu editor geral, e que ele termina concordando, porque ele diz, tá bom, eu já sei. E eu falo, me deixe investigar um pouco mais, me deixe apurar um pouco mais. Por quê? Porque eu acho que hoje o jornalismo, a missão dele, além de tudo isso que a gente começou a falar, é juntar pontes, é fazer sentido, Carmen. Não faz mais sentido só jogar a notícia. A notícia está na internet, a notícia está nas redes sociais. Eu, no começo da pandemia, fiz uma matéria que falava sobre o SUS. E está lá guardada, e eu me orgulho muito dessa matéria, que era mostrar o quanto o nosso SUS ele é fundamental para isso que a gente está vivendo hoje. E isso era no começo da pandemia. E eu falava lá no jornal, a gente vai ouvir especialistas para mostrar que, apesar de todas as dificuldades do SUS, essa é a nossa melhor arma. E eu juntei um bando de especialistas super renomado para mostrar
o quanto essa estrutura que a gente levou 30 anos, né, o SUS é uma cria da nossa Constituição, o quanto isso era fundamental para o que a gente está vivendo hoje. E nesse período todo a gente só viu isso, Carmen. A gente só viu, tudo que a gente tem de avanço é a estrutura do SUS, é esse Sistema Único de Saúde, trabalhando de forma integrada com os governos estaduais, trabalhando de forma, digamos, mais equânime, né? Mais justa com os brasileiros. Então, assim, essa preocupação de sempre estar olhando um passinho adiante, sabe? O que é que faz sentido nessa pandemia? O que é que a gente precisa entender disso que a gente está vivendo? Isso foi uma preocupação minha o tempo inteiro. Hoje, eu colho um pouco, digamos, o fruto dessa persistência, né? Em muitos momentos eu fui incompreendida, de dizer assim, mas por que ela já não entregou a matéria? Por que a matéria já não está pronta? Né? E eu dizia, não, é porque a gente precisa conectar melhor isso. E aí vem um resultado que é sempre muito legítimo, né? Muito apurado, muito, digamos, trabalhoso, e ele se impõe. Ele se impõe. E eu digo para quem está nos ouvindo, e que é um pouco mais jovem, se for o caso, que não abra mão dessa, digamos, dessa vontade de fazer mais profundo, porque é o que faz a diferença. Quem quer fazer 15, 20 linhas hoje no jornalismo, eu acho que é muito esquecível. Eu acho que vai ficar, e é muito difícil ficar, gente, isso não é fácil, mas vai ficar e vai continuar quem insistir, persistir, é resiliência. Eu acho que é uma palavra que nos define muito hoje, no jornalismo e no Brasil, né? Exatamente, né? Levando em conta esse cenário político. Mas, Ciara, quanto tempo você levou para fazer o Paraíso às Avessas e pelo menos um? O Paraíso às Avessas, ele começou a ser construído no Recife, onde eu moro, a partir de denúncias que eu recebi. E aí eu tive algo em torno de 2 meses, 1 a 2 meses, para levantar as denúncias. Mas por quê, Carmen? Porque quando eu recebi essa denúncia, eu não recebi a denúncia e fui para Noronha. Isso não faria o menor sentido, porque eu não conseguiria chegar na ilha com nada. O que é que eu fiz? A partir dos relatos, eu fui para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a Polícia Federal, para a Polícia Civil. Eu comecei a levantar todo o histórico da ilha, para saber se aquelas denúncias faziam algum sentido do ponto de vista institucional. E aí, para minha surpresa, faziam. E aí eu passei um tempo investigando no Recife. Nesse período, eu comecei a contactar pessoas da ilha. E aí, mais ou menos nesse período de 1 mês, 1 mês e meio, acho que não chegou a 2 meses, eu consegui levantar uma quantidade de informações suficiente para viajar para a ilha, já com essas informações, digamos, previamente levantadas. E aí, quando eu cheguei na ilha, pensava eu que eu tinha passado o problema mais, digamos, a etapa mais difícil. Mas aí eu passei por um momento muito difícil na ilha, porque na ilha eu só passei 1 semana, que era conquistar a confiança dos moradores. Os moradores da ilha de Fernando de Noronha, naquele período, eles tinham muito medo de falar. E eles realmente entregaram muitas informações para mim. Isso foi algo muito difícil de administrar, porque eu sabia do que isso poderia trazer de problema para eles. Então, eu consegui falar pela primeira vez com uma dezena de moradores, várias, acho que, sei lá, falei com mais de 20 pessoas. E aí, nesse período na ilha, quando eu voltei, eu tive menos de 1 semana para escrever 24 páginas. Uau! Então, você nem dormiu essa semana que você ficou escrevendo. Foi um momento muito intenso na minha vida. Por quê? Qual era a minha preocupação? A minha preocupação é que isso isso não fosse mexido, essa realidade, a partir do momento que eu começasse a contactar com as autoridades de tudo que eu trouxe da ilha, o que eu já tinha levado, com tudo que eu fotografei, documentei, isso não fosse mexido, porque ali era uma coisa bem complicada.
Então, a partir do momento que eu apresentei ao jornal o que eu tinha, e o que eu tinha era muito grave, eu tinha um tempo muito curto para levar isso ao ponto disso não ser transformado e maquiado. Aí foi bem difícil, mas foi bem, digamos, compensatório, porque é isso, a gente luta por isso, né? A gente se formou por isso. A gente fez jornalismo para isso. E enquanto você estava fazendo essa apuração, você tinha que fazer algum outro trabalho ou não? Você estava concentrado? Não, estava. No caso de Noronha, nem podia ser, porque foi realmente muito pouco tempo para a finalização. Eu tive um período ali, como eu expliquei, um pouco maior para o levantamento dos dados, até porque eu dependia de respostas oficiais. Então, mas aí, a partir do momento que, digamos que a matéria se materializou, eu tinha que entregá-la muito rápido. Aí eu concentrei. E aí eu acho que é uma coisa muito da gente tentar mostrar. Eu costumo dizer assim, Carmen, que não a gente já tem. Toda vez que eu entro na sala do meu editor-geral com alguma bronca para ele, eu falo, o não eu já sei que eu tenho, eu vim atrás do sim ou do talvez. Então, ali, nessa briga pelo sim ou pelo talvez, a gente nem sempre tem tanto tempo. Porque, às vezes, a gente precisa entregar esse material mais trabalhado. Mas aí vem a sua história, né? Tá bom, vai, faz. Tá bom, vai. E aí a gente traz e aí dá certo. E aí vale a pena, sabe? Então, pelo menos um, quanto tempo você teve para fazer a apuração? Pelo menos um eu precisei. Para fazer o pelo menos na internet, porque tem vídeos, tem fotos, tem texto. Tem tudo, E você dividiu a autoria com a Juliana de Mello Correia e Sá. Isso. Juliana, eu depois, se você me permitir, eu vou falar de um outro trabalho que eu dividi com Juliana, que é uma missão também, que é o Uma por Uma. Eu não sei se você conhece. Vi também, está maravilhoso esse seu trabalho, achei incrível, incrível mesmo. Então, e é com Juliana. Juliana, minha parceria com ela começou no Pelo Menos Um. Juliana é uma jornalista incrível. Deixo aqui a sugestão, se você quiser convidá-la para uma live, ela vai ser incrível. Pronto. Porque Juliana, eu costumo dizer, é uma jornalista moda antiga, igual a todos nós. Ela faz do jornalismo realmente uma missão, um motivo, né? É um propósito. E aí, Juliana, ela trabalhava no online. Juliana tem uma história linda no NE10. E quando eu comecei, porque na verdade, quando eu comecei essa investigação em Caruaru, eu quis transformar num webdoc. Era uma investigação que começou para o Jornal do Comércio, impresso, que é a minha casa, digamos assim. E eu achava aquela história tão incrível que eu queria transformá-la num webdoc para a internet, para ter mais recursos e tal. E aí eu convidei Juliana. E Juliana entra comigo no Pelo Menos Um, porque essa matéria também gerou um caderno especial, que foi bem... teve uma repercussão incrível, que se chama... agora esqueci o nome do caderno, mas que é nessa linha também. É nessa linha dessa década, né? Dessa década perdida, assim. E aí Juliana entrou no Pelo Menos Um. E aí, quando a gente fez essa parceria, a gente passou 7 meses, Carlos. 7 meses indo e voltando de Caruaru. E voltando de Caruaru, para poder fazer essa passagem do tempo. Por quê? Porque o que foi que a gente fez? A gente recuperou a história de mais de 20 crianças. Saber quem morreu, saber quem estava preso, saber quem tinha conseguido se recuperar. Aí tá a história das irmãs, que tiveram mais de 10 filhos, né? São 4 irmãs. O Pelo Menos Um é um jovem que foi o único que conseguiu, nessa turma, encerrar o 2º grau, e aí ele fez um concurso para a Polícia Militar. Então, teve todo... como é que eu posso dizer? Teve toda uma reconstrução de um passado, entende? E aí a gente precisou ir e vir para encontrar essas pessoas, para encontrar esses personagens no tempo de agora.
que não é agora, já é na época que a gente publicou, e foi muito trabalhoso, porque a gente batia de porta em porta, de casa em casa, para tentar encontrar o familiar desse garoto. Eram meninos que viviam nas ruas, lá em 2002, e aí depois eles cresceram, e a gente foi atrás deles 10 anos depois. Imagina, tinha gente que não estava mais em Caruaru, tinha gente que faleceu, tinha gente que estava preso, enfim, eram muitas histórias. Eu levantei mais de 20 e contei um pouco menos porque tinha um espaço ali, né? Mas era um trabalho de reconstituição. Isso que o jornalismo tem dificuldade de fazer, que é voltar para as histórias, que é tão importante quanto, porque muitas vezes a gente conta uma história e larga ela. E talvez mais importante do que aquela história que a gente contou naquele momento é voltar para ver de novo, para contar de novo e saber o que aconteceu nesse intervalo de tempo. Foi isso que a gente fez no Pelo Menos Um. Que incrível! E o jornal de vocês financiar esse trabalho eu acho maravilhoso. Creio que é um dos únicos do Brasil que faz isso, né? Existem outros exemplos, mas vocês realmente têm que ser exaltados, o Jornal do Comércio. Ciara, mas eu queria que você contasse agora um pouco de como você se construiu enquanto essa jornalista, intelectualmente, tecnicamente, e como você consegue, assim, ao fazer uma reportagem investigativa, você contou, o primeiro que você fez sobre o Paraíso das Avessas, você trabalhou sozinha, mas depois você trabalhou com a colega. Alguns jornalistas têm essa dificuldade de dividir o trabalho e até, não sei como é que foi o texto, dividir o texto, um fazer uma parte, outro fazer outra. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua construção intelectual e técnica e como é trabalhar com uma outra profissional também, uma outra jornalista, numa investigação desse porte que você fez. Olha, eu gosto muito de trabalhar em parceria, uma por uma, que é o quê? É um coletivo de mulheres fazendo uma investigação de um ano de todas as mulheres assassinadas em Pernambuco no ano de 2018. A gente acompanhou isso por um ano inteiro. E isso reuniu 31 jornalistas, sob a minha coordenação e a de Juliana. Então, eu não vejo problema, Carmen, de trabalhar em conjunto. Pelo contrário, eu acho que hoje, quando o jornalismo está tão nocauteado, tão minado, né, tão exposto a tantas dificuldades, eu acho que é uma forma de reação. Eu não tenho dificuldade nenhuma de trabalhar em conjunto, em coletivo. Eu acho que o que nos une é o propósito. É claro que cada um tem uma característica, né? Mas eu acho que o que vale é o resultado final. Então, assim, a minha construção é sempre a de tentar trazer para o leitor, digamos assim, as melhores nuances do que aquela notícia pode gerar, entende? Então, nesse processo de construção, às vezes você faz isso de uma forma solitária, no sentido de que é você, com suas fontes, com as suas leituras. Você falou em técnica, e eu tenho um hábito muito permanente de que quando estou fazendo essas investigações, eu leio muito literatura. Por exemplo, eu fiz um trabalho que era sobre a fome. Eu não sei se você conhece esse trabalho, se chama Feridas Abertas. Feridas Abertas da Fome, que foi sobre o centenário de Josué de Castro. E eu fiz essa matéria, já tem um tempinho, ele ganhou o Exódio. Enfim, é um trabalho que também teve uma repercussão muito grande. E nessa época eu me enchi de Saramago. Para você ter uma ideia, eu viajei o Nordeste e o Norte, atrás desses personagens, né, da geografia da fome, reconstruindo os passos de Josué, e eu fui acompanhada de Saramago, do ensaio sobre a cegueira, dessa literatura que é muito crua, muito dura, de quem somos nós. Então, se eu posso dar alguma dica, algum conselho, quando você está mergulhado num tema muito duro, busque a literatura, busque a poesia, busque Manuel de Barros, busque Fernando Pessoa, porque é um contraponto maravilhoso para a realidade e para o seu texto. Porque é tudo a mesma coisa, mas de um jeito diferente, né? Então, essa é um pouco a minha técnica. Eu leio os meus autores sagrados, assim, minhas fontes, e me encho muito também
dos autores atuais, de quem está discutindo aquela problemática, e aí sociólogo, historiador, quem é que está lidando naquele momento com aquele tema e quem é que lida com aquele tema de uma forma, digamos, mais difusa, né, mais literária, mais subjetiva. Eu funciono bem dessa forma. Uma outra questão também que eu vou te perguntar sobre a sua técnica, porque eu, por exemplo, eu faço as entrevistas, mesmo seja ao vivo, se for por telefone, eu tenho o costume de anotar tudo. Porque aí mesmo quando eu faço a entrevista, eu sento para escrever, já está tudo na minha cabeça. Se eu tiver dúvida, eu acabo indo para o meu caderno e não gravando. Eu não sei se... Eu acho, meu sobrinho fala que eu sou do século passado. E eu sigo essa maneira de trabalhar. Como que você faz? Se é do gravador, agora tudo digital, ou você continua escrevendo no caderninho de anotações? Eu sou Lailon, como se diz. Eu tenho meu digital, eu gravo, eu costumo gravar, eu tenho esse hábito, até porque eu tenho um aplicativo no meu celular, eu ligo sempre do meu celular e eu tenho tudo gravado, mas eu anoto tudo também. Eu acho que é uma coisa assim, Carmen, é como a gente fala um pouco, é uma memória afetiva. Você tem um registro, mas você tem a memória do que te toca. Então, na hora de anotar, claro, a gente não consegue ter a velocidade da fala, mas eu termino fazendo os grifos que eles sempre me salvam. Não é que eles me salvam, eles me completam no que na minha cabeça já ficou meio ali martelando, entendeu? Então é uma coisa meio... E aí é o que eu digo para você, é onde a tecnologia ela é muito legal. Então você não pode ignorar o gravador. Ele é ótimo, porque escapa alguma coisa, você vai lá e pega. E eu que tenho muito cuidado com o que me dizem, né, para eu ser o mais fiel possível, mesmo com a minha subjetividade de jornalista. Então eu gosto muito de ter tudo gravado. Mas, sem dúvida, eu faço todas as minhas entrevistas anotadas. Porque, às vezes, Carmen, se Deus e o diabo se escondem nos detalhes, o jornalismo não é diferente. Às vezes é uma entonação do seu entrevistado. Ele parou para responder, ali está o seu lead. Entendeu? É no suspiro que nasce, às vezes, a pauta. Você vai fazer uma pauta e a dificuldade dele se expressar é a pauta. Você foi com uma entrevista e você voltou com outra. Então, o que eu costumo dizer é que o olho, o ouvido, esse nosso tato, ele é insubstituível. Ele não nos deixa nunca, ele nunca nos abandona e ele nunca nos deixa na mão. Porque eu que já viajei muito, enfim, passei meses mesmo, já passei meses viajando. Às vezes, a essência da minha matéria era na volta, era no último dia, entende? Caderninho fechado, gravador encerrado, e eu estava voltando e eu parei para fazer uma última fala. E ali estava a minha matéria no sentido, a alma dela. O que vai me nortear. É claro que tinha toda uma construção de meses, mas esse fio condutor. Então, esse olho, esse ouvido, ele não pode ser mecânico nunca, ele não pode ser gravado nunca. Ele tem que estar o tempo todo, sabe, na subjetividade. Acho isso fundamental. Ai, muito bom você falar isso do caderninho, porque às vezes eu cobro dos alunos que eles também anotem, porque eles ficam muito fissurados no gravador, no aplicativo, e acabam ficando dispersos, não ficam tão concentrados, porque quando você escreve, você tem que estar prestando atenção em várias coisas, e aí você vai colocando ali exatamente isso que você falou, muito bacana você está ratificando isso, porque eu não sei, como eu sou do século passado, como meu sobrinho diz, o caderninho para mim é muito importante, tanto é que eu estou aqui hoje com ele, né, para algumas perguntas para você. Sim, Ciara, mas você tem uma consistência muito grande no seu texto e tem esse fio realmente literário, tem nas suas reportagens, na sua narrativa.
E aí você já falou que você lê muito, mas você também faz uma investigação muito profunda, né? Baseada muito em fatos. Não é uma construção literária sem estar ligada na realidade, como você acabou de explicar, né? Muito bom isso também. E esse trabalho que você mencionou tem muitos dados das mulheres que foram mortas, né? Então, vocês escolheram 31 jornalistas que trabalharam juntas, vocês escolheram esses dados. Eu me lembro que tem as fotos das mulheres lá, a vida delas e por que elas foram mortas. E era uma organização que você estava apoiando também, né? Então, porque na verdade, Carmen, o que é que gerou uma por uma? Gerou esse incômodo de você. O que é que me incomoda no jornalismo? É o factual sem conexão. E a gente começou, né? Isso é um movimento recente de noticiar morte de mulheres. Todo dia tem um feminicídio. E eles não fazem nenhuma ligação com nada. E aí, qual é o perigo disso? A banalização. E aí, novamente, Juliana entra como uma parceira de vida, de incômodo, dizer assim, vamos fazer um trabalho que essas mortes signifiquem, que essas mortes façam um sentido e que a gente busque uma razão para elas. E aí foi quando a gente se propôs a acompanhar um ano. E outra coisa que eu acho que é bem importante hoje, o jornalismo não ser refém dos dados oficiais, ele gerar estatísticas, ele gerar, é o jornalismo de dados, é super falado. Nós fomos finalistas, ganhamos prêmios com uma por uma, Carmen, me deu uma honraria muito grande, nós fomos finalistas do Gabo, né? Enfim, o prêmio não conseguimos levar, mas foi assim uma felicidade, porque Gabriel Garcia Marques é e sempre será o norte de tudo. E nós conseguimos ficar ali entre os finalistas com uma por uma, porque foi um trabalho de formiguinha, que é outra coisa que o jornalismo não pode deixar de fazer. É o trabalho de formiguinha, é o trabalho de um acompanhamento diário. Então, esse trabalho que a gente fez, ele era totalmente pautado em realidade, como você está dizendo. A gente pegava, a gente monitorou por um ano todas as mortes, checava com os dados oficiais, se confrontava com os dados oficiais, mas não trazia só o dado. A gente foi investigar a história de cada uma dessas mulheres. E hoje, mesmo após demissões, redução de jornada, todos esses intempéries que o jornalismo enfrenta, e o Jornal do Comércio também, claro, a gente continua acompanhando todos os casos, são 211, se eu não me engano, 241, a gente acompanha todos os casos até que eles sejam concluídos o processo no Poder Judiciário. Agora, mais uma pergunta também muito pessoal do seu processo de criação. A Eliane Brum, que também escreve esses textos profundos e longos, e que também parte de investigação, eu vi uma entrevista dela que durante a semana, durante o período que ela está escrevendo, ela fica insuportável e não quer falar com ninguém. Como que é você nesse momento em que você está ali escrevendo sua reportagem investigativa depois de um longo tempo? Eita, era ótimo eu chamar meu filho, João, né, para dar esse depoimento, porque ele é meu parceiro. Quer vir aqui, João, dizer, ele está dizendo que não. Então, não, eu não sou tão terrível assim, não, mas a gente fica muito dedicada. Eu acho que eu posso não ser tão irracível, mas eu, com certeza, fico muito ausente. É um período que a gente começa de manhã, quando acorda. Na verdade, a gente dorme pensando, sonha. Eu vivo muito esse processo, Carmen, de mergulhar mesmo. Então, eu leio tudo sobre, eu vou dormir pensando, eu acordo pensando, e principalmente quando eu estou escrevendo, eu fico muito concentrada. Então, eu fico um pouco ausente, digamos, do entorno, né? Porque isso te toma muito. Eu acho que escrever é um exercício, eu ainda acho o mais prazeroso de todos. Eu confesso que escrever, para mim, é um grande momento, porque é como se eu trouxesse tudo que eu tenho para dar naquele momento, e aí eu tento dar da melhor forma possível.
Então, eu não fico tão indigesta com o mundo, mas eu fico um pouco isolada dele. Não é isolada, mas eu fico um pouco desconectada, porque eu mergulho muito naquela rotina de escrever. Como são textos maiores, mais longos, tal, eles demandam mais tempo. E não é, jamais será um exercício fácil, né? Todo mundo que escreve tenderá a concordar comigo, eu acho. A gente escreve, volta, reescreve, lê de novo. E aí, até chegar nesse momento que a gente tem que largar, demora um pouquinho. E é um processo um tanto quanto solitário, exaustivo. Mas é assim que funciona. Você precisa um pouquinho também se desconectar para poder mergulhar em tudo aquilo que você viveu, entendeu? Em todas aquelas vozes que estão na sua cabeça, no seu coração, na sua mente. E também tem uma coisa, Carmen. Eu sempre digo que há uma subjetividade no jornalismo sempre, desde o momento que você escolhe a pauta. Por que você não faz essa pauta e faz aquela? É uma escolha subjetiva. E na hora de escrever, isso é ainda mais forte, porque essa fala e não essa fala. Então, a escolha o tempo todo. E para escolher, você precisa estar atento para fazer a melhor escolha. Então, eu fico bem concentrada. E você é perfeccionista? Você relê quantas vezes? Absolutamente. 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 E agora, você... pensa. Eu já passei do estágio que eu achava um defeito e hoje eu já acho uma qualidade porque eu consegui, de alguma forma, dosar. Antes eu era uma perfeccionista mais cruel comigo, né? Dessas que não erram, que não admitem errar. Hoje eu sou aquela perfeccionista que não desisto, mas compreendo que em algum momento vai escapar. Mas sempre, perfeccionista sempre. E você, antes de publicar ainda, você passa por uma outra pessoa para fazer uma leitura do seu texto? O que acontece, Carmen? Em geral, eu entrego o meu trabalho pronto, sempre. Como a gente diz, editado, tudo, tudo. Mas quando eu posso, eu sempre peço para alguém fazer uma segunda leitura, quando há espaço. Às vezes, meu trabalho é publicado sem uma segunda leitura, mas eu fico mais confortável quando, principalmente se for um editor que eu tenha um reconhecimento. Por quê? Porque não somos infalíveis. Por mais perfeccionistas, cuidadosos e tudo que nós somos, é muito importante esse olhar. A gente não escreve só... aliás, nunca a gente escreve para a gente escreve para o outro, né? De uma forma geral, para a sociedade. Mas a gente escreve para fora, para comunicar. Então, às vezes, é muito importante, antes da publicação, esse olhar, esse filtro. Porque, por mais, digamos, final que seja o seu texto, por mais que ele não seja mexível, ele vai talvez ter ali uma palavra, para quem é ourives, né, para quem cuida com carinho, tem sempre uma vírgula que pode ser melhorada. Não só uma vírgula, às vezes uma interpretação mesmo. Então, em geral, quando eu posso, eu tenho uma segunda leitura. Mas muitas vezes meu texto é publicado sem nenhuma leitura, porque eu mesmo edito, eu mesmo desenho, enfim, nesse processo de entrega, eu faço o trabalho completo sozinha. E você é apegado ao seu texto? Tem dificuldade de, digamos assim, receber uma crítica e fazer uma modificação? Não sou. Olha que curioso. Não sou. Sabe por quê? Porque eu acho que é assim. Eu acho que é entrega, é conexão. Olha, o jornalismo tem sido muito atacado, você concorda comigo, né? A gente já virou pária, blá, 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 blá. Pois eu não me abstenho de ir para nenhum debate sobre jornalismo. Não me abstenho mesmo. Você sabe, às vezes que eu pude, que você me convidou, e mesmo com estudantes que são mais aguerridos, né? E com o tempo ficou fácil falar mal do jornalismo. Pois eu vou falar bem do jornalismo. Então eu não tenho problema com crítica, Carmen, porque eu quando escrevo, eu quando entrego, eu tenho certeza que eu estou entregando o meu melhor. Mas o seu melhor não me convenceu, então vamos discutir. Mas eu não desisto da defesa do que eu entreguei, entende? E eu tenho muita confiança no que eu entrego, de verdade.
Não é que eu não erro, não é que não seja passível de crítica. Pelo contrário, voltando para a sua pergunta, é totalmente criticável. Mas eu posso ir para o embate com você porque eu faço a defesa daquilo. Nada é fora do contexto. Sempre que eu escrevo uma matéria, por mais simples que seja, Carmen, isso é uma coisa importante para você sempre conversar com seus alunos. Não é uma questão de tamanho, nem de quantidade. Se você vai escrever 20 linhas, eu sempre costumo dizer, quando converso com os alunos, escreva as melhores 20 linhas da sua vida. Se você vai escrever um livro de 800 páginas, escreva o melhor livro de 800 páginas da sua vida. Não é o tamanho que define. Eu sei que a gente fica muito associada à reportagem de investigação, de fôlego, mas eu, desde pequenininha, eu continuo pequenininha, porque eu tenho 1,60 m. Eu escrevo 20 linhas com muita profundidade, porque me incomoda, me move, entende? Então eu vou lá e faço a defesa. E a crítica, e recebo a crítica, porque eu vou usar as armas que eu tenho, que foi o que eu fiz para a minha matéria, que podem ser, digamos, concordáveis ou não. E eu acho maravilhoso o embate, maravilhoso. Adoro o embate. Além do texto, que você trabalha muito bem, eu não me lembro se na última vez que você deu uma palestra, que foi pela Skype, mas eu também vi uma vez você fazendo um ao vivo. Eu acho que foi pelo Facebook. E aí você estava... Ou foi você que comentou que você foi fazer uma cobertura de um rapaz que tinha sido morto em algum lugar e você estava fazendo um ao vivo, acho que foi no Facebook. E você comentou como isso também tinha dado uma interação com a audiência e você estava achando muito incrível essa experiência. Você continua fazendo isso? Então, Carmen, isso foi uma das maiores audiências do jornal, de quando a gente fazia live no Facebook. Isso é uma história que eu acompanhei de forma muito intensa. Isso foi a morte de um rapaz em Itambé. Ele foi morto pela polícia de forma extremamente estúpida, cruel. E eu acompanhava esse caso já. E aí eu fui fazer o sepultamento dele. E foi um momento muito difícil para mim, porque era ao vivo. E eu estava num sepultamento, e a gente sabe a dificuldade que é você lidar com um momento tão duro, e essa coisa você não descambar para o midiático, para o desrespeitoso. Isso teve uma audiência incrível, e foi muito comentada a forma como eu fiz, né? Porque foi uma forma muito, sei lá, eu me entreguei muito para aquilo ali, eu tentei realmente me colocar com a câmera na mão, mas me colocar como eu, pessoa. Eu não fiz muito mais isso, porque isso meio que mudou um pouco a lógica do jornal, mas foi um grande ensinamento para mim, assim, porque como é que você, ao vivo, cobre um sepultamento de uma grande injustiça social, policial, e você não faz disso um espetáculo? Foi algo muito... Veja, é sempre um limite, Carmen, sempre. Agora mesmo... Eu estou conversando com você, mas eu estou aqui com o meu computador ligado, eu estou fazendo uma matéria que vai sair domingo no Jornal do Comércio, que é sobre as vítimas do Covid-19. Eu estou entrevistando famílias para tentar dar um rosto, uma voz, uma fala para essas pessoas que perderam parentes em meio a esse emaranhado de números. É difícil, dificílimo. Eu passei 2 semanas tentando chegar junto dessas famílias. Levei um monte de não. Muitas famílias disseram não para mim, porque, claro, elas ainda não conseguiam verbalizar essa dor, e algumas conseguiram. E eu estou justamente agora no meu embate de como levar esse momento duríssimo, duríssimo, de perda, de ausência, de não poder enterrar para o jornal. Então, eu cuido disso da mesma forma que eu cuidei naquele dia da live. É com muito respeito, é com muita humildade de tentar traduzir para os leitores isso que essas pessoas estão sentindo, entende? Elas não terão mais os seus afetos perto dela. Como é que a gente menciona, né? Dimensiona isso no jornal? É sempre um desafio imenso. Uma tarefa duríssima, aliás, né? Ainda Duríssimo. mais em meio ao que está acontecendo. Outra questão também, Ciara, é que eu acho que é muito mais complicado para a mulher jornalista, porque o jornalismo exige uma dedicação extrema.
no factual. E quem trabalha com reportagem investigativa ainda vai mais estar muito mais voltada ainda. Como que você consegue equilibrar a sua vida profissional com a dedicação que exige com a sua vida familiar? Eu falo porque essa é uma questão que eu ainda não É um consegui responder. desmantelo. É muito difícil. Eu sou professora ainda, não estou atuando como você, que faz essas reportagens incríveis. Mas como é que você consegue? Sabe o bêbado e o equilibrista? É um pouco isso. Errando a mão, errando, às vezes, deixando um pouco de lado a vida pessoal. Nessa quarentena tem sido muito difícil, Carmen, porque a gente está, né, a gente está lavando, passando, fazendo tudo dentro de casa, cozinhando e trabalhando 10, 12 horas e entrevistando e pesquisando e lendo e fazendo tudo que a gente já fazia, só que no ambiente de casa. Eu tenho um filho de 16 anos incrível, que é um parceiro e que divide essas tarefas comigo, mas é muito difícil. Agora, o que eu acho que é o balizador disso? É a missão. Aí você vai ali, entendeu? Você vai ali, um dia você alivia um pouco, um dia você concentra mais. É muito difícil. Tem hora que você não vai para o aniversário, você falta uma série de coisas importantes. Quando meu filho era pequeno, eu deixei ele com o pai para ir viajar ao Nordeste, fazer esse trabalho da fome, e ele tinha poucos meses. Só que eu vou contar uma história muito bonita. Ele está me ouvindo aqui, eu não sei se ele vai lembrar, mas me marcou muito. Um dia a gente estava na Livraria Cultura, ela até já fechou, infelizmente, aqui do Passo Alfândega. Quem conhece o Recife vai saber que era no bairro do Recife. E aí eu comprei uns livros, e eu estava com ele, pequenininho. Aí, quando eu fui... Você lembra dessa história, filho? Não, ele está dizendo que não lembra. Não é mentira, eu juro. E aí eu fui pagar esses livros, e aí a menina perguntou o meu CPF, logo, meu documento. Aí ele falou assim para mim, menina pequenininho: você não conhece minha mãe? Ela é uma jornalista famosa. Ele era muito pequeno. E ele falou isso me encheu de felicidade. Não pelo famosa, mas é porque fez um sentido para toda a ausência que eu tive com ele, quando eu deixei ele para viajar, para não sei o quê. Na verdade, o que ele quis dizer é que a mãe dele tinha um trabalho, tinha uma história, tal, não sei o quê. E é isso, entende? Assim, eu às vezes conto essa história porque ela realmente me preencheu muito, porque não é fácil fazer essa escolha, Carmen. Até hoje, eu já faltei muita reunião de João Grande já no colégio e tal, porque a reunião é às 7, 8 horas, e eu saí do jornal 10, 11 horas da noite. E eu não fui para a reunião. Então, é difícil, entende? A gente que se dedica sabe. Agora é um propósito. E quem está em volta percebe. No final das contas, reconhece, compreende e vai ajustando, entendeu? Verdade. Agora vamos falar um pouquinho da cobertura da Covid-19 no Brasil. Eu tenho acompanhado bastante. Ele está dizendo que não. Ele está escutando, muito bom ele está escutando aí. Ele é maravilhoso, ele vai ser um historiador. Ele quer ser professor de história, que coisa linda. Ai, que bacana. Você gosta de história? Você não fez mestrado em história? Não é? Fiz, eu amo história. Eu tenho aliás, Carmen, quando ele começa a falar de história, eu baixo as minhas orelhinhas e fico ouvindo assim, deslumbrada com ele. Eu amo história e ele vai ser um lindo professor de história. Ai, que orgulho para você, né? Ciara, eu tenho acompanhado muito o Jornal Nacional e eles deram uma guinada no tipo de pauta que eles estão fazendo. Por exemplo, hoje estão falando sobre a renda mínima, defendendo a renda mínima. Claro que a gente sabe os motivos, né, dessa guinada que teve. Estão falando também, mostrando um pouco mais da desigualdade social, da periferia, a falta de saneamento, a falta até de comida que as pessoas têm e que não tem condição nenhuma de fazer esse isolamento social, porque as pessoas precisam sobreviver. Mas eu tenho acompanhado muito mais, né, que está sendo possível, o Jornal Nacional. Como é que você tem visto, em geral, a cobertura?
na Carmen, eu pandemia? acho que tem, eu acho que tem duas coisas aí que essa cobertura que resgatou. Eu acho que, de fato, um respeito ao trabalho do jornalista. Eu não sei se isso vai durar. Eu não sou uma pessoa Uhum. exatamente otimista. Embora eu seja resiliente, eu não sou otimista. Mas eu acho que se teve uma coisa que essa pandemia nos mostrou com clareza, é a importância do trabalho da imprensa e, claro, da ciência. E aí eu acho Sim. que essa guinada que você fala do Jornal Nacional é uma questão de bom senso. A gente vive um momento de de uma distopia completa. E aí Uhum. você não tem como não se aliar à ciência. Você não tem como não se aliar à justiça social. Você não tem como não. Neste momento, é imperativo. E aí a gente vê, né, o que a gente costuma dizer dessa mídia maior e desses meios de comunicação, porque se a gente não ir por esse caminho, se a gente não for por esse caminho, a gente se perdeu completamente. Então, o que eu vejo é que o jornalismo profissional, esse jornalismo que a gente defende há tantos anos, e principalmente esse jornalismo que olha para além do oficial, que muitas vezes o próprio jornalismo é porta-voz, a gente sabe disso, né? Ele às vezes se fecha nessa caixa, ele não dá mais respostas. Esse jornalismo declaratório, Carmen, de governo federal, ele é completamente anacrônico com o que está vivendo, do que o mundo está vivendo. Então, o jornalismo hoje, ele virou um contraponto necessário para um mínimo de sanidade do país, para um mínimo de realidade do país. Então, eu acho que não só o Jornal Nacional, não só a Rede Globo, mas todos os veículos, eles são um contraponto para essa distopia que a gente está vivendo, para essa incredulidade que a gente está vivendo de chamar pandemia de gripezinha ou de não tratar, Carmen, a Uhum. maior catástrofe que a gente tem hoje da forma como ela deve ser tratada, entendeu? Então, eu acho que tem outra coisa muito importante, Carmen, que a gente precisa prestar atenção. É como a sociedade civil, a Só um pouquinho, periferia. Ciara. Só um pouquinho. Vai terminar a live, porque sabe, o Instagram só dá 60 minutos. Então tá Eita, terminando, tem 10 segundos aqui, só para avisar para o pessoal que vai cair em 5 segundos e a gente vai recomeçar novamente. Isso, voltamos então, esperando a Ciara entrar novamente para a gente continuar a conversa sobre a cobertura do Covid em 2019. E aí, Ciara? Acontece isso no ao vivo, né? Dá 60 minutos e cai, a gente tem que retornar. Então, pode continuar de onde você parou. eu tinha falado, Carmen, que eu acho que além desse olhar da imprensa, que eu acho que a gente precisa comentar sobre isso, a imprensa ela ganhou uma relevância porque ela está fazendo um papel de balizador da realidade, ela não está, digamos, emprenhando pelos ouvidos, ela está mostrando todas as dificuldades que a gente está vendo e está sendo muito criticada por isso, sempre será. Mas eu acho que tem um trabalho muito importante que a periferia está fazendo. Eu acho que você tem acompanhado isso e é interessantíssimo como a favela, as comunidades pobres, a periferia, ela tem sido um contraponto nessa pandemia. Eu fiz matéria sobre isso no Jornal do Comércio, de como ela está se organizando e não necessariamente esperando esse apoio que nunca vem, ou vem de uma forma até criminosa, né? Porque as pessoas estão se contaminando para ir buscar esse dinheiro. Enfim, eu acho que tem uma reação muito interessante. O que eu acho que é curioso para a gente observar, Carmen, é qual vai ser o legado disso, né? Uhum. Eu acho que para esse momento tem muita coisa acontecendo, mas como é que vai ser esse pós? Isso é uma pergunta que eu me faço assim, e quero investigar melhor, ouvir muita gente que está estudando isso, porque eu não acredito, eu não sei você, devo até essa pergunta para você e de repente alguém colocar isso e comenta, mas eu não sei se a gente vai sair tão melhor do que a gente entrou nessa história não, porque eu acho que as pessoas, não sei se elas são
Quando eu vejo o povo indo para a rua pedir golpe militar, Carmen, eu dou dois passos para trás e perco um pouco a esperança, entendeu? Então, eu não sei. Mas o que eu sei é que a gente da imprensa está fazendo um papel bem importante, isso está sendo valorizado. A ciência, ela precisou ser novamente valorizada, porque, claro, ela é o caminho. E eu acho que as minorias estão tendo um protagonismo espetacular nesse momento. Exatamente. A gente tem experiências incríveis no Brasil de jornalismo alternativo, que estão fazendo coberturas na periferia, levando muita informação, trabalhando para minimizar essa desinformação que existe, né? Porque além da pandemia da Covid, a gente tem a desinformação circulando aí nas redes sociais, que a gente sabe de onde que está vindo, que tem no próprio Palácio do Planalto um gabinete do ódio que acaba trabalhando e distribuindo essas informações falsas aí, por conta, né, dos interesses do próprio presidente. Mas aí o jornalismo, ao mesmo tempo que ele conseguiu ser resgatado e respeitado, como você mesmo falou, e na verdade, uma luz confiável em meio nesse cenário aí que a gente tem de tanta informação falsa. Os grandes veículos estão demitindo profissionais, estão reduzindo salários, estão, né, sendo um contraponto à necessidade da sociedade nesse momento. É tão contraditório isso, porque a última pesquisa do Datafolha sobre a imprensa no Brasil mostrou o quanto os programas de televisão, os jornais, os programas de rádio, os sites cresceram em audiência. E, ao mesmo tempo, você tem as empresas fazendo isso. Eu sei que tem a questão econômica, mas o jornalismo tem uma função social e era preciso que mais profissionais fossem contratados, você não acha? E você é editora executiva, né? Está na gestão aí do Jornal do Comércio, né? Totalmente. Exatamente, Carmen. E eu acho que vai ser um dos capítulos mais difíceis da gente conciliar, porque, como você bem disse, as pesquisas mostraram que a televisão e o jornal impresso, eles têm o maior grau de confiança da população. Então, as pessoas... E, de fato, foi um movimento muito interessante que a gente está observando. Embora as fake news, elas continuem, né? A fábrica não vai fechar nunca, lógico, mas elas não têm mais, ou pelo menos elas não duram mais o tempo que duravam antes, porque é um momento tão sério, com tanta coisa em jogo, que as pessoas correm para checar a informação, saber se aquela mentira é verdade, e descobrem rapidamente que ela é mentira. Então, isso é um período de muita valorização. E aí vem essa questão do impacto econômico, né? E outra coisa, né, Carmen? As redações estão funcionando home office. Isso vai ter uma repercussão muito forte também. Será que a gente vai conseguir voltar para o mesmo modelo de redação presencial? Ainda tem mais essa, né? Ainda tem mais essa, que é outra grande incógnita. Não será fácil, não sei te responder, porque esse equilíbrio do econômico, de fechar as contas, as redações inteiras, e Pernambuco também está passando por isso, estão discutindo salário, estão discutindo redução. Eu acho que é mais uma prova gigantesca para o jornalismo. Não sei te responder, Carmen, porque por mais executiva que eu seja, isso tem dimensões, né, de decisões. E a gente sabe da complexidade. A gente, lá no Jornal do Comércio, a gente conseguiu manter um núcleo de reportagem mais experiente. A gente tem conseguido fazer isso. Até quando? Não sei te responder, porque os desafios estão cada dia maiores. Embora a necessidade seja exatamente proporcional a esse desafio. E a gente tem dado conta dessa resposta, porque nunca trabalhamos tanto, nunca publicamos tanto, os online nossos, o JC Online, uma audiência absurda, fruto de uma entrega 24 horas praticamente, a gente tem um gerador de notícias muito forte aqui no Sistema Jornal do Comércio, mas
isso não vai nos garantir que a gente vai passar incólume da parte econômica. Então, é um desafio enorme, é um contrassenso, mas é também um imperativo de uma realidade. A gente vai ter que enfrentar isso. Vai enfrentar como? Vai ser o dia a dia. Eu costumo muito dizer para todo mundo que eu falo no Zap, tudo bem hoje. É uma luta de cada dia, entende? Você não sabe exatamente, porque a gente não sabe exatamente quanto tempo. E o jornal foi muito responsável desde cedo. Desde cedo colocou os profissionais para casa. Então, é uma realidade que já dura mais de um mês. A gente já vai daqui a pouco inteirar 2 meses trabalhando home office, nessa pegada. Então, o custo disso, a gente vai precisar esperar um pouco para ver. Mas é um movimento bem difícil, porque a gente já está vendo, hoje eu até recebi um comunicado da FENAGE, você já está vendo negociações de redução do salário. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Em que isso, Carmen, vai atingir a entrega do que nós fazemos hoje, a gente vai ter que esperar um pouquinho. Eu espero que o mínimo possível. Porque eu não acredito em jornalismo de copia e cola. Isso eu posso lhe dizer. Hoje eu estou na redação. Se eu sair da redação, amanhã, eu vou continuar defendendo o jornalismo de profundidade. É ele que faz mover. Veja, quando você vai ver a reportagem, seja no Jornal Nacional, seja na Folha, seja no Globo, seja no Jornal do Comércio, o que fica na tua lembrança é o que se aprofunda. O copia e cola, ele é muito perene, ele é totalmente descartável. Então, as empresas também elas vão ter que sempre ter isso em mente. Sempre. Com ou sem profissionais. Se elas não tiverem, elas vão pagar esse preço. Por mais que pareça descartável, eu estou totalmente convencida que não é. Não é. Em Recife, já teve algum jornalismo que pegou Covid-19. No Rio de Janeiro, no SBT, 2 profissionais já morreram. Então, é um problema bem complicado lá, porque não estavam liberando os profissionais, essa coisa toda. Como que está aí no Recife, essa questão? Porque os jornalistas estão colocando a vida em risco, né? Também. Isso. Sim, a gente já tem alguns profissionais que testaram positivo para o Covid. Eles estão afastados. A gente soube até hoje... Do Jornal do Comércio? Sim, do sistema. Não do Jornal do Comércio, mas do sistema. Tá. Do Jornal do Comércio, não, mas do sistema, sim. E a gente tem até um profissional que a gente soube hoje, não tínhamos essa informação, que ele foi internado. Estamos todos torcendo para que ele fique bem, se recupere logo. Outro profissional foi testado positivo, mas está em casa. Então, veja, essa é uma realidade, porque é como você disse, jornalismo é fronte. Hoje mesmo eu estava conversando com um fotógrafo que estava fazendo uma fotografia para minha reportagem, que eu vou publicar domingo, essa que eu me referi dos parentes, e ele estava no cemitério fazendo a abertura de covas rasas. Então, ele estava ali, sabe, no front, na lida. Então, é um risco. Agora, é uma foto absolutamente necessária. Essas fotos hoje, a despeito do que o ministro lá do Bolsonaro disse, de que jornalista gosta de ser meio coveiro, não é verdade. A gente gosta de mostrar a realidade. E hoje, se tem uma face cruel dessa realidade, são essas aberturas de cova rasa. Isso diz muito do que a gente está vivendo. Exato. E eu sempre digo, você diz isso, quem critica, critica porque não vai ter ali um caixão enterrado. É muito cruel essa falta de empatia das autoridades. Eu acho ela muito desumana, sabe? Enfim, mas é também uma realidade. A gente lida com isso, né? A gente lida com essa frieza das autoridades. E tá lá um fotógrafo. A foto só circula nas redes sociais porque alguém atirou, alguém clicou. E quanto mais profissional a foto, maior a confiança nela. Então, certamente amanhã no Jornal do Comércio a gente vai trazer essa foto, que é uma foto chocante, de covas rasas, como a gente já viu no Amazonas, como a gente está vendo em São Paulo, a gente está vendo nas principais capitais do Brasil.
Então, o jornalista, ele vai lá fazer essa foto. E é muito difícil, Carmen, porque há um risco de vida real, né? Real. A gente está trabalhando, como já se falou, com o inimigo invisível. Então, é um exercício de afirmação e reafirmação difícil de ser exercitado diariamente. Porque aí não é só um texto, não é só uma apuração, é um risco. É diferente. Bem diferente. E ainda por cima a gente tem as agressões e ataques do presidente. A FENAGE fez um monitoramento, nesses 3 primeiros meses foram 141 ataques do presidente e só em março foram 41. Quer dizer, em meio a tudo isso, ainda tem o presidente que fica perseguindo a imprensa e os profissionais. Muito complicado. E ainda mais as mulheres, né? Porque a Patrícia Campos Melo ainda sofreu misoginia do presidente. E não bastasse a pandemia, né? Estamos realmente num momento complicado. Eu lembro que quando o Bolsonaro, né, se referiu de forma tão desrespeitosa à Patrícia, eu escrevi um texto que teve uma repercussão grande assim, na internet e tal, que era exatamente até quando a gente vai rir desses ataques, porque eu não sei se você lembra que quando ele fez a provocação, ele deu um risinho e as pessoas que estavam em volta dele riram também. Isso me incomodou profundamente. Exatamente, né? Não foi? Então, e eu acho que a gente ainda, de certa forma, Carmen, continua anestesiada por esse riso. Eu acho que essa última ação, né, esse último ato do presidente, domingo, de ir apoiar uma manifestação em favor da ditadura, eu acho que a gente ainda está esperando uma resposta mais contundente. Eu acho que o presidente ele termina se balizando ali pelas notas de repúdio. Eu acho que enquanto a gente... E aí, quando eu digo a gente, eu digo instituições. Né? Enquanto a gente não entrar com um ato mais firme, seja um impeachment, seja uma notícia-crime, seja algo que tenha um desdobramento, o nosso presidente não vai parar, porque ele trabalha, essa é a matéria-prima dele, esticar a corda, ver até onde a sociedade responde. E em relação à imprensa, eu fico pensando, Carmen, eu que sou meio desaforada, se eu tivesse lá, eu acho que eu não ia conseguir ficar calada, não. Porque ele é muito desrespeitoso, ele realmente não sabe lidar com o que é democracia, com imprensa livre. O que ele faz todo dia naquele cercadinho é algo assim, deplorável. Eu fico me colocando um pouco no lugar daqueles jornalistas, e eu acho que você viu que teve um dia que eles deixaram ele falando sozinho. Como eu me orgulhei daquelas pessoas. Se eu tivesse um e-mail de cada um, ou um zap, eu achei grandioso aquilo. Mas depois de tantas vezes, colocou até um humorista para atender os jornalistas aí há pouco tempo atrás. É muita humilhação todo dia, muita humilhação. Muito difícil essa situação. E eu não consigo lidar com isso de forma normalizada, sabe? Eu acho que eu ia me dispor rápido, ou eu ia ser demitida. Muita gente acaba aceitando por conta disso também, né? Estamos vivendo um momento tão difícil. Eu não estava lá, mas eu acho que para quem estava deve ser dificílimo, porque é muito desrespeitoso. É não civilizatório, entende? É não civilizatório. É não respeitar os trâmites democráticos completamente, porque a imprensa está ali fazendo o seu papel. E ele também atacou um outro jornalista, falando que ele era gay, atacou a mãe dele, não foi? Ainda teve um caso desse tipo. Aqui no Recife, ele fez isso. Ele quando esteve aqui, ainda em campanha, ele fez piada com um jornalista, dizendo que, querendo insinuar que ele era gay. Veja, você imaginar de um chefe de governo isso... É inacreditável, né, Carmen? E ao mesmo tempo, a gente trabalha com isso todos os dias. Então, é preciso encontrar um contraponto que seja institucional,
mas que não seja abaixar a cabeça, é muito difícil. Para que os jornalistas sejam respeitados, que é o mínimo, né? Isso. Minimamente. Ciara, mais uma pergunta assim. Quando você não pôde na terça-feira, eu acabei fazendo uma live para falar das violências que as mulheres sofrem na redação por conta de uma pesquisa que a FENAGE fez no ano passado, divulgou que as jornalistas têm dificuldade de conseguir o mesmo salário que os jornalistas homens, de conseguir ascensão na redação e assumir cargos de poder, e também que muitas jornalistas já sofreram assédio sexual. Então, eu queria saber de você, como é ser uma mulher jornalista, fazer reportagem investigativa e agora alguém que está na gestão. Você tem um cargo de poder e você é uma mulher. Você já sofreu algum tipo de assédio, seja moral ou sexual? Não, sinceramente, eu acho que devo ser privilegiada, porque eu acho que é algo muito cotidiano, mas eu nunca sofri. Eu já sofri, assim, ameaças, pressões, mas mais em função do trabalho jornalístico, né? De ter que se afastar um pouco da redação, por conta da apuração, por conta da matéria publicada. Internamente, não. Agora, vejo que isso é uma dificuldade que a gente precisa encarar todos os dias. E eu vejo, por exemplo, Carmen, pela questão, inclusive, dessa dupla jornada, tripla jornada, eu vejo nós, mulheres, muito cobradas, não só pelo desempenho profissional, porque você sabe que a mulher carrega uma culpa. Ela carrega uma culpa. A gente conversou sobre isso no outro momento da primeira live, que e como é que você divide com o campo pessoal? A gente sabe que quando a mulher ocupa um lugar de mais destaque, de mais... Isso, claro, exige dela mais tempo no trabalho. E aí eu vejo isso muito forte. Eu vejo amigas minhas que, inclusive, abandonaram um pouco a carreira em função de demandas de filho, tal, não sei o quê. É sempre uma escolha muito difícil. E eu acho que é um trabalho de formiga, sabe? Da gente. Pronto, eu sou gestora agora. Levar esse meu olhar feminino, levar esse olhar de minoria, que a gente, enfim, a gente carrega com a gente. Então a pauta vai para um caminho, mas espera aí. E esse enfoque? A gente não vai dar esse enfoque também? E será que não era bom a gente também ouvir essa outra voz? Então, eu acho que nós mulheres, quando galgamos um cargo um pouco mais de destaque, a gente carrega toda uma subjetividade, todo um olhar que nem sempre não é que não é ouvido, mas não é o natural da discussão. E a gente dá um jeitinho de empurrar essa discussão para colocar essa subjetividade também na parada. Eu acho que é uma coisa difícil. Eu, particularmente, não sofri, mas sei que isso é bem mais comum, né? E a gente sabe, as pesquisas mostram isso, os relatos mostram isso. Também porque eu acho que tem uma coisa que eu não sei se salva, de forma nenhuma, porque isso não é nenhum salvaguarda. Mas, assim, essa imposição do trabalho vai na frente. Eu sou muito do trabalho. Então, minha conversa é pelo trabalho, não é muito pelo, digamos, lateral, sabe? Eu, quando vou conversar com o meu chefe, é de trabalho, é de pauta, é de abordagem. Então, isso também estabelece um patamar, sabe? Não é amizade, não é tititi, é trabalho. Então, acho que termino estabelecendo ali um patamar que enfim, eu não tenho esse tipo de problema, eu não tive. E aí a gente vai lidando. Ok. Inclusive, eu até perguntei para Maria José Braga, que apresenta a FENAGE, se tinha algum monitoramento também das mulheres jornalistas que já processaram alguma empresa ou algum chefe, alguma fonte, a partir de uma violência sexual ou moral. Não tem nada no Brasil que possa nos dizer isso, porque se fala tanto, se discute, mas e a penalização de quem comete esse tipo de crime? Não tem nada que mostre como é que isso está andando no Brasil.
é algo para a gente se pensar até, para fazer alguma coisa nesse sentido, porque a gente fala dos outros, mas a gente também fala muito pouco sobre o que acontece dentro das redações e como que isso é resolvido no final, como que fica para a jornalista, como que fica para o chefe e como que a empresa se posiciona. Eu me lembro daquela jornalista que o ex-chefe dela assassinou ela, que ele era de São Paulo, Pimenta... Sim, sim. Era Pimenta Sandra Veiga. Comide. Eu me Sandra lembro do... Comide. E é o Pimenta Veiga. Oi? Era o Pimenta Veiga. Isso, esse mesmo. Ele tinha sido namorado dela, Sim, e ele aí era depois diretor ela de redação. terminou. Eles trabalhavam juntos, ela terminou o relacionamento, ele não aceitou, ela saiu do jornal e depois ele acabou assassinando Atirando ela. nela. Pois é, e logo depois, inclusive os veículos de comunicação e o próprio Estadão não estavam falando sobre isso, porque ele era um homem todo poderoso. Então, assim, existem questões ainda que nós também não resolvemos, né? Ou pelo menos Sim, que se mostre um cenário mais concreto de como que essas questões no final são resolvidas para a jornalista, para o veículo e para quem comete esse tipo de delito. É um delito, né? Um crime. sim, é um crime. Veja, isso é uma coisa bem difícil. Eu até, quando eu vejo, por exemplo, não tem nenhum registro, é muito provável que isso é subnotificação. Nunca É, não ter nenhum registro não significa não ter nenhum caso. A gente que trabalha o tempo exatamente. todo por subnotificação, a gente sabe disso. E do mesmo jeito que a estatística esconde, ela é muito importante para revelar. Então, não ter estatística, nesse caso, é totalmente uma subnotificação. A gente sabe que tem esses casos. Levar isso adiante é muito difícil ainda, Carmen. Ainda mais com a precarização das redações. Eu vou te dizer que eu trabalho há mais de 20 anos em redação. E é inegável que houve uma precarização do trabalho, né? Porque quando eu te digo, eu já não tenho mais o mesmo tempo para fazer uma reportagem que eu tinha antes. Quando eu te digo que eu sou resiliente, insisto, tal, é porque eu termino mostrando a importância. Mas é claro que o convencimento é mais difícil. E às vezes não é nem só a decisão do chefe, é porque onde antes 10 trabalhavam, agora só trabalham 5. Uhum, Então, fazer esse exatamente. trabalho que você fazia com o dobro da redação é muito mais difícil. Só que o que é que a gente faz? A gente insiste e mostra a importância. E de alguma forma vai ali, de uma forma até diferente do que foi antes, mas consegue fazer alguma coisa. Mas o que eu percebo é que esse tipo de denúncia, notificação, sinceramente, ela vai ficar cada vez mais difícil da forma como as redações estão estabelecidas hoje. Primeiro, a precarização de menos gente com mais horas de trabalho e também com um público muito mais jovem. Muito mais Uhum, jovem. Então, com muito menos poder de fala. uhum. Isso é um desafio muito grande para hoje em dia. Porque meio que as falas são sempre dos mesmos. E você, hoje em dia, com a rotatividade de redação, você nem constrói mais essas novas lideranças, essas novas vozes. Porque, para quem é jovem, e quem está nos acompanhando, se for jovem, vai saber disso, a redação até deixou de ser um ambiente atrativo. Porque os salários são muito baixos, a carreira ficou muito precarizada, totalmente diferente do tempo que eu comecei, que era um grande objetivo, uma grande escola. Até isso, Carmen, contribui para esse ambiente de subnotificação. Porque nos primeiros obstáculos a pessoa simplesmente vai embora. E aí Exatamente. ela termina sendo uma peça de reposição, porque ela ganha pouco, ela não tem uma história, não deu tempo para fazer a história dela. Quando você mal viu, já tem outro no lugar. Então, o ambiente também ficou muito difícil para essa notificação. É mais difícil. Porque, claro, você sabe, você é professora. Um professor novato e um professor experiente, eles têm vozes diferentes. Eles têm espaços diferentes de fala. Então, hoje a gente vive essa dificuldade também na redação. Poucas vozes proeminentes. E você tem ali
uma juventude ali meio silenciada, meio silenciosa. Silenciada e silenciosa. Silenciada no sentido que ela não teve ainda o tempo de se construir, e silenciosa em função justamente desse pouco protagonismo, né? Exatamente. Muito bom você fazer essas colocações. Quem está aqui participando até agora, tem alguma pergunta? Alguém quer mandar? Estão muito silenciosos aqui também. Acabei de ver alguns alunos, alguns São seus ex-alunos. alunos? Tem aluno, ex-aluno que já é jornalista. Tem um pessoal aqui que eu também não conheço. Deixa eu ver quem mais está aqui. É porque a outra live tinha mais alunos ainda, mais estudantes. Agora já reduziu um pouco, né? Então, não temos perguntas, mas a gente já está aí, olha, acho que já deu 1h30, 1h40. Esse papo está muito bacana. Este ano, depois dessa pandemia, vamos ver se eu consigo trazê-la para cá, para fazermos aquele projeto, lembra que a gente ia começar e não saiu do papel até hoje. Então, para a gente fechar, levando em conta aqui nossa audiência, que são de estudantes e jornalistas, o que você diria hoje para quem está começando na profissão e para quem está enfrentando vários problemas, né? Essas dificuldades que você acabou de citar aí? Eu digo o seguinte, para ser bem breve, porque a gente já está conversando há um tempinho. Se é a vocação, insista. Insista. Eu tenho visto novos jornalistas que eu admiro muito. Eu lamento por eles estarem chegando nesse momento tão difícil, mas eu vejo brilho, eu vejo talento e eu falo para eles, insista. Então, se é a sua vocação, se é o seu incômodo, se é essa ponte entre, né, a sociedade e esses leitores, se é isso que você tem para fazer, contar histórias, não desista. Insista. Se não conseguir ser numa redação convencional, vai para os meios alternativos, faz teu trabalho do mesmo jeito. A internet te deu essa voz. Se puder ser numa redação, faz numa redação. Se for no Face, no Instagram. Mas eu acho que, Carmen, jornalismo é essencial. Incômodo, criticidade. A gente está ferrado se quem é vocacionado não for resiliente. Então, a gente tem um compromisso com isso. Para os novos, para os velhos, para todos nós, insistam. Insistam. Uma hora a gente consegue. É feito, a gente quer fazer esse curso há tanto tempo. Veja, a gente não se larga. A gente não se larga. Uma hora a gente vai fazer. E vai ser massa. Como a gente diz aqui em Pernambuco, vai ser massa. E vai ser bacana. E a gente vai reverberar de alguma forma. Eu estou falando disso, eu lembro a primeira vez que a gente se encontrou. Foi na Universidade Católica, numa palestra. Exato, há 1000 anos. Há 1000 anos. E você chegou. E eu fui atrás de você. E você chegou. E você falou, caramba. E eu falei, vamos nessa. E aí, já se passaram 6 anos, vai se passar 10 anos, você no front, eu no outro. O importante é não desistir. Não desistimos, não vamos desistir. Porque é muito importante o que você faz, o que eu faço e o que os novos vão fazer. Porque eles, inclusive, têm mais tecnologia, mais rapidez. Não esqueçam os livros, não esqueçam os autores, não deixem de mergulhar e vamos em frente todo mundo junto. Porque e você é uma inspiração. E você é uma inspiração. Porque em 2014, quando eu assisti a sua palestra, eu fiquei, assim, inspiradíssima. Depois que eu te entrevistei mais ainda, quando você veio aqui, foi maravilhoso. Depois você deu uma palestra no Skype pra gente lá na universidade, e agora de novo. Agora, este ano, depois dessa pandemia, né, se tudo der certo, você tem que vir para cá. Mas aí a gente tem que continuar isso que você diz, resiliência, né? Acreditar que é possível fazer diferente. Cada um de onde está. Sabe o que eu falo? Eu sou uma das poucas velhas da redação. E eu falo que é resistência. Eu estou lá, enquanto eu estiver, uma hora eu não vou estar, mas enquanto eu estiver resistindo. E é isso que a gente estava falando. É numa pauta,
é numa insistência, é no olhar da pauta, é em derrubar um olhar que é totalmente equivocado. Você faz a diferença. Faça a diferença, faça a diferença. Esse é o recado. E seja perfeccionista um pouquinho também, né? Eu tô falando isso porque eu tenho esse problema. Não é problema, é uma qualidade, como você falou. Principalmente com o tempo, porque no início a gente é um perfeccionista meio bobo, meio quase vaidoso, ou sei lá, imaturo. Com o tempo, a gente percebe que esse perfeccionismo, ele é um aliado, porque muita gente não é. Muita gente não tem cuidado, muita gente... Aí é bom você ser, e claro, com um mínimo de discernimento, mas é uma qualidade, Carmen, porque hoje em dia, ser um jornalista perfeccionista é ter muito amor à notícia, a notícia verdadeira e ao cuidado com a forma como ela é divulgada. Então, é de longe uma grande qualidade. O resto a gente trata com a gente mesmo. Exato. E o cuidado com a apuração, né, que hoje é tão importante. Apuração. Com essas milhares, milhões de notícias falsas por aí circulando. É tão importante hoje você ter informação bem apurada. Quando eu era jovem, bem jovem, né, eu tenho 47 anos, e eu comecei no jornalismo com 22 anos, eu tenho 25 anos de jornalismo. Eu ouvia nas minhas primeiras apurações que eu era uma jornalista muito boa porque eu era fiel ao que me disseram. Eu continuo ouvindo isso me faz muito feliz. Uau, parabéns, muito bom escutar isso. Olha aí, os estudantes do jornalismo e jornalistas que estão aqui, sigam esse conselho. É o básico, né, Carmen? É o básico. Mas é fundamental. Exatamente, é importante ficar ratificando isso, porque de vez em quando parece que a apuração é simplesmente isso que você falou, dar o Ctrl+C e Ctrl+V. Não é isso que é jornalismo. E outra coisa, querida, apuração não é uma interpretação. O jornalismo é subjetivo, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que nos falam, porque fomos nós que ouvimos. Se não tiver gravado, seremos os únicos a ouvir. Então é muito sério isso. Você entra na casa de alguém para que ele diga a você, entregue a você a sua vida. Tenha muito cuidado com isso, muito cuidado. E é isso, seja fiel ao que te dizem, porque fora disso, você não é um jornalista. Exatamente, respeitar as fontes, né? Porque se alguém se abriu e falou com você, ele merece todo o seu respeito. E o respeito que você tem por essa fonte é publicar exatamente o que essa pessoa falou. Ciara, você... Do presidente ao morador de rua, a quem for. Respeite a fonte, cuidado com o que você publica e persista. É um pouco isso. Esteja ao lado das minorias. O jornalismo só existe para fazer visível o que a sociedade não quer ver. No mais, é declaração, é aspas, copia e cola. Isso não nos interessa. Uau! Ciara, um aplauso para você. Foi maravilhosa essa entrevista de hoje. Muito obrigada. Creio que todos que acompanharam aqui ficaram... Não, quer dizer, não mandaram perguntas, mas estiveram aqui presentes. Foi muito bom. Se quiserem mandar depois, eu sou toda ouvidas, viu, querida? Diga aí qual é o seu perfil no Instagram. Ciara Carvalho. Eu não boto a minha foto. Ciara Carvalho. E a minha foto é a bonequinha de Persépolis, e o filme. As pessoas que assistiram vão reconhecer. Então é muito fácil de identificar. Primeiro que Ciara, vamos combinar que a minha mãe já foi né? Já foi ali, Marte e voltou, já não é tão comum. E aí, se quiser me seguir lá no Instagram ou no Face, é Ciara Carvalho, e o retratinho é a bonequinha de Persépolis, é o personagem de Persépolis, o filme, que é maravilhoso, recomendo, todo mundo assista. Ai, Ciara, uma coisa que eu não mencionei, mas é importante que se diga, nós não somos parentes, porque eu sou Carmen Carvalho e você é Ciara Carvalho. É uma coincidência, para não pensar... O jornalismo, nós somos irmãs de jornalismo, vamos combinar isso. Exatamente.
Ô, Ciara, muito obrigada. Foi maravilhosa essa entrevista, viu? Maravilhosa mesmo. Eu creio que todo mundo também adorou aqui pelos comentários que deixaram. Muito bom. Eu vou baixar esse vídeo, os dois, tentar juntar, fazer uma edição para deixar no feed. Muito obrigada. Vou encerrar porque não tem jeito. Mas até o próximo encontro. Um abraço, viu? Um grande abraço. Um beijo. E parabéns para você também, Carmen. Você é tão militante quanto todos nós, assim. Tenho muito orgulho também. Foi um prazer ter lhe conhecido e que a gente nunca se largue, nunca se perca. Ai, com certeza. Muito obrigada. Você que é uma Um jornalista beijo. maravilhosa e inspiradora. Tchau.